Deus abençoe a todos do laranjinha, do vermelho. Deus abençoe a todos também aqui do pretinho. Aleluia. Sejam todos bem-vindos. Compartilhe essa live, tec na telinha. Glória a Deus, para que essa live possa alcançar mais vidas. Amém. Então, amados e queridos irmãos, mais uma vez sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Quero trazer nesta madrugada uma reflexão glória, que está aleluia, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, que é bem conhecido. Deus maravilhoso. Que fala sobre o arrebatamento da igreja e suas consequências. Vamos ler, diz assim, versículo Deus 16. lhe dê força, minha irmã. E se for da vontade do Senhor, da permissão do Senhor, versículo 16. O casamento vai voltar a funcionar em nome de Jesus. De 1 Tessalonicenses. Com Cristo na frente, tudo vai bem, né, irmãos? Aleluia. Diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e o ressoar da última trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Glória. Versículo 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, aqui nesta primeira vinda, o Senhor vai estar apenas nos ares, aguardando os verdadeiros fiéis para chegar até o seu encontro. Aleluia. E na segunda vinda, ele vai pisar no Monte das Oliveiras. Todo olho o verá. Mas vamos falar sobre esta vinda, sobre o arrebatamento, a qual ele vai estar nos ares. Glória a Jesus. Aqui então, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, esse texto sagrado nos revela, nos apresenta algo a respeito de cinco fatos que acontecerão no dia do arrebatamento da igreja. Aleluia. 5 fatos que acontecerão no dia do arrebatamento da igreja. Glória a Deus. Que é o alarido do Senhor, a voz do arcanjo, o som da trombeta de Deus, a ressurreição dos mortos em Cristo e o arrebatamento dos vivos em Cristo. Glória, glória a Deus. Ou seja, no sentido pleno que abrange ali um período de 7 anos. Glórias a Deus. Pois começa com o arrebatamento da igreja e termina com o julgamento das nações. Obrigado pelos bastões. Compreendendo então 3 grupos de povos em que o próprio Deus divide, que é a raça humana. Aleluia. Que está em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32. Então o primeiro tópico é o alarido do Senhor. Glória a Jesus. O alarido do Senhor está falando sobre o brado forte, glória. Um grande grito, uma grande voz que partirá do Senhor como uma palavra de ordem, a fim de preparar o seu exército para o soar da trombeta do arrebatamento. Então, para a igreja, ele virá
como noivo celestial. Glória a Deus. Para os judeus, os remanescentes, ele virá como o Messias Glória a Salvador, Deus. libertador, Glória a Jesus. para introduzi-los no milênio, o reino prometido lá em Isaías capítulo 2, versículo 2 e 3. Glória a Deus. Então, é o grito do general aos seus comandados, Aleluia. a fim de se prepararem para a batalha, como está escrito em Jeremias capítulo 4, versículo 19. Então o profeta tremeu ao pensar neste grande dia e escreveu: entranhas minhas, estou ferido no meu coração, o meu coração ruge, não me posso calar, porque tu, ó minha alma, ouviste o som da trombeta e o alarido da guerra. Aleluia. Então, para os gentios, o Senhor virá como juiz, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Todos os salvos em Jesus que aguardam as suas palavras, ou guardam as suas palavras, deve viver e estar atentos e preparados para este grande dia, para este grande acontecimento, pois é a nossa saída e escape da terrível vingança do Senhor, que se dará aqui na terra depois que a igreja for morar com Jesus. Aleluia. No céu de glória, como está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 18. Glória a Deus. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, o apóstolo João, ao ser arrebatado em espírito, diz: no dia do Senhor, diz, ouviu detrás dele uma grande voz. Glória a Deus. Santo é o teu nome. E em Apocalipse capítulo 11, versículo 15, o toque da sétima trombeta foi acompanhado de grandes vozes, ou poderíamos chamar também de grande alarido. Glórias a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então aqui todos os salvos em Jesus, glória a Deus, todos os salvos em Jesus que guarda as suas palavras devem viver e estar atentos e preparados para este acontecimento. Na primeira vinda ele virá nas nuvens para buscar a igreja, a noiva preparada. Então vejamos aqui o desenrolar desta primeira fase. Falamos primeiro do alarido, vamos falar um pouco sobre a voz do arcanjo. Glória a Deus. Então aqui temos o único arcanjo citado nominalmente na Bíblia, é Miguel. O fato de a igreja se encontrar com Cristo nos ares certamente gerará um conflito nestas regiões celestiais, palco de grandes aflições, de grandes conflitos espirituais contra os principados e as potestades, como está escrito em Efésios capítulo 3, versículo 10, capítulo 6, versículo 12. O profeta Daniel descreve um grande conflito
que envolverá o arcanjo Miguel, dizendo: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro da vida. Daniel 12:2. Glória a Deus. Então aqui temos a ressurreição dos mortos, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 15, versículo 52. Será aqui num piscar de olhos o tempo que Jesus gastará para consumar o que prometeu e irá cumprir em João 14, versículo de número 3. E em Apocalipse, capítulo 12, versículo 7 e 9, o apóstolo João descreve em visão, em vivas cores, este conflito, dizendo: e houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu nome, o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. E ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. É o período que culmina na grande tribulação na terra, após o arrebatamento da igreja. Então o toque da trombeta somente os santos ouvirão, pois está afinada pelo diápason do Espírito Santo, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12 e 16. Os que estiverem vivos terão seus corpos transformados para subir aos céus, ao encontro de Jesus. Então, amados e queridos irmãos, temos o alarido do Senhor, a voz do arcanjo e agora o som da trombeta. O som da trombeta. A trombeta sempre aparece aqui nas Escrituras como símbolo de alerta. A visão peleja, guerra, batalha, convocação e ajuntamento do povo, dos soldados, em Êxodo capítulo 19, versículo 16. A descida do Senhor do Senhor Deus sobre o Monte Sinai, precedida de forte clamor de trombeta, a ponto de o arraial estremecer, ou seja, a vinda do Filho do Homem também será precedida de forte clamor de trombeta, em Mateus capítulo 24, versículos 30 e 31. Glória a Jesus. Em Isaías 27, 13, o profeta Isaías disse: naquele dia que se tocará uma grande trombeta. Em 1 Coríntios capítulo de número 15, versículo 52, Paulo escreve: num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque cremos que ele virá,
ele mesmo afirma em João 14, versículo 3 e Apocalipse 22, 20. Os anjos também confirmaram em Atos capítulo 1, versículo de número 10. Os sinais se cumprem segundo predito nas Escrituras em Marcos capítulo 13, versículo de número 28. Glórias a Deus. Pelo testemunho da Santa Ceia em memorial em 1 Coríntios capítulo de número 11, versículo de número 26. Então, em Isaías capítulo 27, versículo 13, o profeta Isaías disse: naquele dia que se tocará uma grande trombeta. Em 1 Coríntios também 15, 52, Paulo escreve: no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Então, a ressurreição dos mortos em Cristo. A ressurreição dos mortos em Cristo. O arrebatamento dos salvos também será por etapas. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão e receberão um corpo glorioso. Em 1 Coríntios 15, 53, Paulo também afirma: porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Então, também haverá diferença entre o rapto, arrebatamento e a revelação após a tribulação. No rapto há segredo. No rapto da igreja há segredo. Mateus 24, versículo 36. Na revelação será pública. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. No rapto, Jesus ficará nas nuvens. Glória a 1 Deus. Coríntios, 1 Tessalonicenses 4, 17. Mas na revelação ele virá no Monte das Oliveiras. Zacarias capítulo 14, versículos 4 e o versículo de número 5. E em 1 Coríntios 15 e os versículos 42 e 44, Paulo explica que na ressurreição dos mortos semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção, semeia-se em ignomínia e ressuscitará em glória, semeia-se em fraqueza e ressuscitará em vigor, com vigor, semeia-se o corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20 e 23, Paulo explica que Cristo foi o primeiro a ressuscitar com um corpo glorioso, cada um por sua ordem. Cristo, as primícias do que dormem, ou as primícias depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, quem será arrebatado? É todo crente, lavado, remidos no sangue de Jesus, aqueles que estiveram fazendo a vontade de Deus, aqueles que se guardaram e deram frutos. Há muitos membros nas igrejas que estão sendo arrebatados, que não serão arrebatados porque são apenas membros que ainda não nasceram de novo. Seus nomes nunca foram achados ou escritos
no livro da vida, João capítulo 3, versículo 3. Então, temos também a transformação dos vivos em Cristo. A segunda etapa do arrebatamento é a transformação dos salvos que estiverem vivos por ocasião da vinda de Cristo. Uma coisa é certa, todos seremos transformados. É o que assegura Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 51. Temos aqui alguns perguntas como se dará essa transformação. Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 4, Paulo esclarece dizendo: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestareis com ele em glória. Cristo que é a nossa vida se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Lá em Filipenses capítulo 3, versículo 21, Paulo afirma que Cristo transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Então, o arrebatamento da igreja é o evento mais esperado do universo. Ele contrariará todas as leis da natureza, todas as leis físicas e a lógica da medicina, pois acima das leis naturais estão as leis espirituais do Deus Todo-Poderoso que criou o universo. Glórias a Deus. Sinais que precederão o arrebatamento. Está lá em Mateus capítulo 24 e os versículos de número 32 e 33. Glórias a Deus. Que diz assim, Mateus 24, 5, temos ali falsos profetas. Mateus 24, 6, guerras e rumores de guerras. Mateus 24, 7, nação contra nação e reino contra reino. Fome, pestes e terremotos em Mateus 24, versículo de número 7. Há falsos profetas em Mateus 24, 11, que também temos ali degradação moral, sexo, droga, multiplicação da iniquidade, Mateus 24, versículo de número 12. A multiplicação da iniquidade em Mateus 24, 12. Amor se esfriará, Mateus 24, 12. Pessoas correndo de um lado para outro, em Daniel capítulo 12, versículo 4, e Amós capítulo 8, versículo 11 e 12. Mas aqui temos também em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo de número 7 e 10, que diz assim: e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Versículo 10 diz assim: quando vier para ser glorificado nos céus
os seus santos e ser admirado em todos os que creem ou creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Então aqui também nesta passagem de 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 7 e 10, está falando da segunda vinda de Cristo em glória. Glória a Deus. Nesta passagem está falando sobre a segunda vinda de Cristo em glória, com os anjos do seu poder como em chama de fogo, exercendo a segunda a vingança contra os que não conhecem a Deus. Aleluia. E contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. A segunda vinda de Cristo em glória se dará no final da grande tribulação para destruir o anticristo com o sopro de sua boca e implantar ali o seu reino sobre a terra. Em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 7 e 9, não caiu ainda, né? e Apocalipse capítulo 19, versículo 11 e 16, a Bíblia fala mais da segunda vinda de Cristo do que de qualquer outro assunto em suas páginas. Portanto, a segunda vinda de Cristo é a maior promessa das Escrituras, lá em Tito capítulo 2, versículo 13. Em Belém, ele veio como Messias, Salvador do mundo. Em Lucas capítulo 2, versículo 10 e 11. Nos ares ele virá como noivo para a sua noiva, para a sua igreja, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2. E em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. E no Monte das Oliveiras ele virá como juiz e rei para julgar as nações e estabelecer o reino milenar, em Zacarias 14, versículo 1 e o versículo 9, e 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 7 e 9. Paralelo aqui entre a primeira e a segunda vinda de Cristo em glória, nós vemos que a Bíblia estabelece um grande paralelo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo em glória. Na primeira vinda, ele veio como servo, em Marcos capítulo 10, versículo 45. Na segunda vinda, ele virá como Senhor, 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 7 e 10. Na primeira vinda, ele veio como súdito, está lá em Mateus 17, 24 e 27. Mas na segunda vinda ele virá como rei, Apocalipse 19, 16. Na primeira vinda ele veio humilhado, Lucas 23, 11. Na segunda vinda ele virá exaltado em Apocalipse capítulo 19, versículo 11 e 16. Temos também na primeira vinda ele veio como homem, João capítulo 1, versículo 14, e na segunda vinda ele virá como Deus. Oh, glória. Apocalipse capítulo 1, versículos 7 e 8. Na primeira vinda ele veio montado num jumento, João capítulo 12, versículo 14 e 15. Na segunda vinda ele virá montado num cavalo branco, Apocalipse 19, versículo 11. Na primeira vinda ele veio como cordeiro mudo, Isaías 53, 7 e Lucas 23, 9. Na segunda vinda ele virá como leão da tribo de Judá, em Apocalipse capítulo 5, versículo 5. Na primeira vinda ele teve suas vestes
rasgadas pelos soldados romanos, lá em Mateus 27, 35. E na segunda vinda ele estará vestido com vestes talares e cingido à altura do peito com cinto de ouro. Apocalipse capítulo 1, versículo 13. Então, amados e queridos irmãos, que essas palavras toquem seu coração. Não vamos prosseguir. Estamos aqui com a internet lenta e, glórias a Deus, vamos estar encerrando esta live. Se estas palavras tocou seu coração e você ainda não teve um encontro com Cristo e desejar ter um encontro com Ele, neste momento vamos estar orando e Deus escrevendo o seu nome no livro da vida. Glória a Jesus. Tem alguém nesta madrugada que ouviu esta palavra e deseja entregar sua vida a Cristo ou retornar para Ele? Vamos estar orando. Glórias a Deus. Saiba que quando Cristo voltar será o começo da melhor parte e haverá glória inefável para aqueles que então virem o Senhor como Ele é. Se você deseja ver o Senhor como Ele é, entregue a sua vida a Ele, ande nos parâmetros bíblicos. Glórias a Deus. Tem alguém? Não tem? Vamos orar. Santo Deus, Pai eterno, neste momento, Senhor, queremos te glorificar, queremos te agradecer por mais uma transmissão, Senhor, realizada. Ó Deus poderoso, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado pelas pessoas que o Senhor enviou para estar acompanhando esta live. Tu conheces, Senhor, os corações sinceros, verdadeiros que estão na live, Senhor. Vai abençoando, Pai, cada uma delas ou deles. Vai operando teu milagre, curando, salvando, libertando, abrindo portas aonde não há porta, resolvendo problemas espirituais, conjugais e material. Deus poderoso, abençoa, Pai, cada irmão, cada ouvinte, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Repreende toda a fúria do mal, hoje e sempre.